Bom dia, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós viemos estudando números decimais, tá? E agora nós vamos ver um complemento dos números decimais, que é a porcentagem. Então, números decimais, deixa eu só pegar aqui uma caneta vermelha. Os números decimais, como nós já estamos estudando, deixa eu dar só um exemplo aqui. Quando nós escrevemos, por exemplo, assim, 1,2, podemos ler dessa forma, 1,2, ou também nós podemos ler 1 inteiro e 2 décimos. Por que décimos? Porque nós temos o número 2 após a vírgula, né? Apenas uma casa. Então, após a vírgula, nós temos o apenas uma casa. 1,2 ou 1 inteiro e 2 décimos. Se eu colocar assim, ó, 4,33, 4,33 ou 4 inteiros e 33 centésimos. Por que 33 centésimos? Porque após a vírgula nós temos duas casas decimais. Mais um exemplo. 5 inteiros e 12. Veja que o 12 completa um total de 3 casas decimais. Então, 5 inteiros e 12 milésimos. Então, 3 casas decimais, aí nós chamamos de milésimos. Mais um exemplo aqui. 0,17. Então, dessa forma aqui, não precisa a gente dizer 0 inteiros, tá? Como é que nós pronunciamos esse número? 0,17 ou 17 centésimos, tá? Então, isso é só uma revisão dos números decimais, ok? É apenas uma revisão dos números decimais. Isso aqui, os números decimais. Agora vamos ver como os números decimais são aplicados na porcentagem, tá? Então, porcentagem. Essa palavra porcentagem, ela vem dessa palavra porcento, né? Isso aqui, ó, porcento, tá bom? Então a palavra porcentagem vem de porcento. E por que porcento? Porcento porque é em relação a 100 partes. Em relação a 100 partes. Tá bom? Então esse nosso primeiro vídeo é apenas para essa definição. Quando a gente fala em porcentagem, nós estamos falando também em porcento e ela se refere a 100 partes, em relação a 100 partes. Podemos colocar também aqui nessa primeira parte, né, o símbolo
Deixa eu colocar aqui outra cor, que é esse aqui, ó. É uma barrinha com um círculo embaixo do pezinho e outro círculo em cima. Então aí vocês já vão lembrando que porcentagem, então esse símbolo aqui nós já devemos ter visto em algum lugar, certo? E daqui a pouco, na próxima aula, nós vamos ver onde nós podemos aplicar esse símbolo, onde foi que nós vimos esse símbolo de porcentagem, tá bom? Então daqui a pouco a gente continua. Vamos continuar o nosso assunto, né? Então, na primeira parte nós encerramos com o símbolo de porcentagem. Então o símbolo de porcentagem é isso aqui, ó. Porcentagem, nós temos essa simbologia. É uma barrinha com um círculo embaixo e outro círculo em cima, tá? Onde foi que nós encontramos isso que vocês já viram isso aqui? Por exemplo, às vezes nós chegamos em algum mercado, né? Depois vocês podem prestar atenção nisso. A gente chega em algum mercado, aí tem lá promoção de... Vou colocar um exemplo aqui. Às vezes nós chegamos em algum mercado e nós encontramos alguns anúncios assim, promoção de 10, aí eles colocam símbolo, né? Ou então promoção, desconto de 15 e colocam o símbolo. Então como é que a gente lê isso aqui, ó? Por exemplo, o 10, nós lemos assim, ó, 10%, tá? 10%. 15, como é que a gente lê aqui? Deixa eu colocar aqui na frente. 15 15%, tá? Então é muito comum nós chegarmos em lojas, mercados, né, e nós encontrarmos esses números dessa forma. Um anúncio de algum produto onde existe um desconto, né? Ou seja, ele vai ficar mais barato, ou então existe um acréscimo, né? Ele vai ficar mais caro. Mas mais para frente nós vamos ver alguns exemplos, né? Como os produtos, como nós podemos adicionar uma porcentagem, como nós podemos também dar um desconto em determinados números, ok? Então vamos ver o seguinte agora, vamos ver, vou apagar aqui. Então vamos utilizar o primeiro exemplo que nós vimos agora há pouco. Deixa eu só colocar aqui azul. Então quando nós temos esse número aqui, ó, 10%, na primeira parte desse assunto, nós falamos que porcentagem é aquilo que é em relação, então nós falamos que porcentagem é aquilo que é relacionado a um total de 100, né? É um total de 100. Então, 10%, o que significa? Quer dizer que de um total de 100,
eu peguei 10 partes, tá? Então veja como é que a gente representa. 10% significa, repetindo para vocês, que de um total de 100, eu peguei 10 partes. Vamos mais um exemplo aqui. 15%. 15% significa que de um total de 100 também, eu peguei quanto? 15. Tá? Outro exemplo. ,4% significa que de um total de 100 partes, né? De um total de 100 partes, eu peguei quantas? 4. Então vejam que, vou colocar só mais um exemplo aqui para a gente terminar. 11. Vou colocar um exemplo diferente. Vou apagar aqui. Ó, 100%. 100% significa que de um total de 100, eu peguei quanto? 100. Ou seja, eu peguei tudo, tá? Então veja uma coisa, veja que interessante, veja que a porcentagem ela está diretamente relacionada a frações, tá? E essas frações elas terão o denominador 100. Por isso que nós chamamos de porcentagem, ou seja, em relação a um total de 100. Então, repetindo, ó, 10% quer dizer que é 10 sobre 100. 15%, 15 sobre 100. 4%, 4 sobre 100. 100%, 100 sobre 100. Ok? Agora nós vamos fazer na próxima aula um exercício envolvendo, vocês vão acompanhar, vocês vão copiar. Nós vamos fazer um exercício que se encontra na página 194, a primeira questão, tá? Na próxima aula nós vamos responder juntos. Até daqui a pouco. Vamos lá. Na página 194, nós vamos responder juntos essa primeira questão. Tá? Questão de número 1. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão... Preste atenção na primeira, na letra A, que eu vou responder. Aí o que é que você faz? Você dá uma pausa no vídeo e tenta fazer as outras. Combinado? Então, vou responder a letra A e vocês dão pausa e tenta fazer a letra B, C, D, E e F. Depois vocês conferem como vocês responderam. Então, a questão diz assim: escreva cada porcentagem. Então veja aqui que em cada letra foram representados números, né? 4, como é que a gente lê? 4%, 12%, 85%, 40%, 6% e 75%. Por isso que são porcentagens. Escreva cada porcentagem a seguir na forma de fração. Então, nós vamos transformar esse 4% em fração. E também, ele diz, ó, número decimal. Então, vamos lá. Não esqueça.
O combinado foi esse. Eu vou responder a letra A e vocês darão pausa e responderão as demais, tá? Vou fazer a letra A e vou fazer as outras, mas quando terminar a letra A, vocês pausem o vídeo e tentem fazer as demais, ok? Então, na letra A nós temos 4%. O que é que a gente pode fazer aqui? 4% é 4 sobre 100. A gente sabe que são 4 partes de 100. Aí veja que é 4 dividido por 100. Então, o 100 nós temos 2 zeros. Então, o 4 ficará na segunda casa após a vírgula. Então, vai ficar assim, ó, 4%. Ok? Respondida a letra A. Agora, dê uma pausa e tente fazer as demais, tá? Então, a letra B, 12%. Então, 12 partes de 100. Se 12%, então 0,12. Tá? Deixa eu só corrigir aqui. R$ 85%. Da mesma forma, é uma fração cujo denominador é 100, em cima nós teremos 85. 85 dividido por 100, então ele vai ficar 0,85, ok? Quarenta sobre 100. 40 sobre 100, então vai ficar 0,40. A letra E, da mesma forma, nós teremos uma fração cujo denominador será 100. Nós estamos trabalhando com porcentagem, né? E o numerador 6. 6 dividido por 100, então vai ficar 0,06. Por fim, a letra F, nós temos da mesma forma uma fração com denominador 100 e o numerador 75, que vai me dar 0,75, duas casas decimais. Ok, então se você acertou todas as letras, parabéns. Se não acertou, faz novamente, tá, gente? Até a próxima aula.